Olá, bom dia, seguidores da Sem Mais Desculpas. Meu nome é Jefferson Almeida. Estou aqui hoje com o nosso consultor Marco Simeone para trocar algumas ideias. E a ideia principal que nós queremos trazer para vocês hoje é uma coisa bem legal. No nosso bate-papo, a ideia principal é criar um currículo falado. Por que um currículo falado? Justamente porque hoje nós temos muitas pessoas que estão na área profissional, levam currículos fantásticos e o papel aceita tudo. Na área de treinamento é muito isso também, né? Tem muita gente que tem graduação não sei aonde, graduação naquilo, e às vezes você vai medir esse resultado dessas pessoas e elas não têm a vivência, o quilômetro rodado. E o que nós queremos passar para vocês nesse momento é justamente isso, a experiência, a vivência, o quilômetro rodado. Porque para ser vendedor, de verdade, você precisa aprender com um vendedor que foi de verdade, não aquele que aprendeu num livro qualquer. Ele tem que ter a vivência, a experiência da porta na cara, do não, e é isso que o Marco vai trazer para nós. Marco, eu quero começar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta. Como começou a sua carreira? Jefferson, é muito engraçado porque eu não consigo falar da minha carreira sem contar toda a história do começo da minha vida, né? Eu sou natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Mais ou menos em 1989, o meu pai, eu sou o mais velho de 3 irmãos. O meu pai em 89 chegou para mim: filho, eu quebrei, não tenho mais condições. E normalmente nessa época, quando você quebrava, certo, você só tinha uma opção: você tinha que subir para o norte e o centro-oeste do Brasil, Com né? certeza. E ele falou: olha, eu tô indo para Cuiabá com seus irmãos, você vem com a gente. Eu tinha 17 para 18 anos, estava trabalhando e falei: pai, eu não vou, eu vou ficar em Prudente, não vou com vocês e eu vou ver aí o que a gente vai fazer, eu vou trabalhar, certo? E comecei a trabalhar, meus pais foram embora, só que aí de repente estourou a Guerra do Golfo. E quando estourou a Guerra do Golfo, foi a primeira guerra televisionada do mundo. E eu estava na minha kitnet, né, assistindo aquilo, aquelas bombas de um lado para outro. Eu falei: rapaz, o mundo vai acabar, certo? O Bush vai soltar uma bomba atômica e eu vou morrer longe do meu pai e da minha mãe. Eu até aceitava morrer, mas eu queria morrer perto do meu pai e da minha mãe. Eu peguei um ônibus e me pirulitei para Cuiabá. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu tomei um susto. Cheguei em Cuiabá, sabe, vi uma cidade assim, muito agitada, mas pouco organizada, né? E aí cheguei no meu apartamento. Meu pai tinha alugado um apartamento de 4 andares de escada. Nós morávamos no último andar. E aí chegou: filho, ó, você vai dormir aqui no chão da sala, porque não tem lugar para você no quarto. Eu dormi durante 2 anos nesse chão da sala, né? Ele me levou na cozinha, me mostrou um fogareiro de 2 bocas, que era o nosso fogão, aquele fogareiro de piquenique, uma frost free de isopor, um espetáculo, sabe? E falou: olha, é aqui que a gente vai começar a nossa vida. Eu falei: bom, vamos começar. E aí foi muito engraçado que aí eu liguei a televisão, e quando liguei a televisão passou uma propaganda de um cara chamado Lio Arruda. E ele falava um linguajar bem cuiabano, né? Falava assim: acho, mano, o que é este? Agora quando? Eu falei: meu Deus, onde é que eu tô? Sabe? Aí eu fui na varanda do apartamento e vi que tava tendo uma quermesse. E eu pensei: pô, 17 para 18 anos, pô, onde tem quermesse tem dança, não tem dança, né? Tem, né? Tem mulher, né? Eu falei: ah, vamos lá dançar com as mulheres, né? Aí peguei, me arrumei, desci pra lá, cheguei, olhei pra Morena, falei: Morena, vamos dançar, vamos dançar. Quando eu peguei a Morena pra dançar, tocou um rasqueado. Eu falei: meu, que é isso? Que é rasqueado? Aí eu falei assim: não, é música da região. Eu falei: não, então vamos comer alguma coisa. Parei, fui comer alguma coisa, ela me deu um sarapatel. Quando eu comi o sarapatel, eu falei: moça, o que é forte demais, sabe? Ela falou assim: ah, é sarapatel. Eu falei: do que é feito o sarapatel? Foi miúdo de boi. Eu falei: rapaz, eu tô no inferno. Eu vim pro inferno e, sabe, não me avisaram que eu vim. Quando eu vim pra Cuiabá, eu vim querendo ir embora no mesmo dia, tá? Hoje eu sou um cara apaixonado por isso aqui. Tudo bem, nós temos escritório em São Paulo hoje, né? Nós atuamos praticamente no Brasil inteiro, mas eu tenho negócios dentro de Cuiabá, no Mato Grosso, então eu não consigo e não quero me desvincular, sabe, dessa região aqui, porque inclusive tudo que eu tenho hoje eu devo a essa cidade. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso? Quando eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu não tinha para onde correr, eu tomei uma decisão. Falei: eu vou para o mercado agora e vou fazer entrevista a dar com pau. E comecei a fazer entrevista e não conseguia trabalho, Tive uma ideia: eu vou me matricular numa escola de informática, certo? Vou fazer amigos, network, vou gerar relacionamento, as pessoas vão me contratar. E o dono da escola gostou do meu trabalho e me chamou para fazer um trabalho lá dentro, na área de compras. Eu virei coordenador de compras com 4 meses trabalhando dentro dessa escola, estudando nessa escola de informática. Mas foi muito engraçado que ele me deu um treinamento de 20 minutos.
E quando eu cheguei para fazer, sabe, para fazer o trabalho, chegou o primeiro carregamento. E quando chegou o primeiro carregamento, Jefferson, eu só fiz cagada. Não tem outro nome para dizer para vocês. Eu fiz uma cagada atrás da outra, errei tudo. E ele chegou e xingou a minha mãe, sabe? E eu não sei se você sabe disso, mas italiano ele aprende uma coisa. Eu dou um boi para entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. E quando ele xingou minha mãe, eu olhei para ele e falei assim: seu fulano, hoje o senhor vai ficar 3 centímetros mais baixo. Eu falei, como assim? Pá! Eu bati no meu chefe. Eu bati no meu chefe, certo? Pô, o que eu tô querendo ensinar, né? Explicar isso para vocês. Muito simples, tá? Você conhece pessoas que não gostam de levar desaforo para casa? Sabe? Pessoas que tudo que acontece ele resolve na pancada, ele resolve na discussão. Eu era assim. E eu tinha um problema muito forte. Por quê? Porque eu sofria da síndrome de Tássia. Tássia achando. Eu achava que era o bom, que eu não tinha, sabe? Não tinha que levar desaforo para casa. E eu aprendi muito rápido que pessoas assim têm alguns destinos na vida. Ou tá preso, ou tá quebrado, ou tá morto. Sabe? Mas aí o que aconteceu? Saí de lá, fui para uma outra empresa, não me dei bem com o chefe, não bati nesse, não sou besta, né? Certo? Já fui para sair, pedir as contas, fui para um outro emprego, não me dei bem com o colega de trabalho também, fui para o outro, me dei bem com o colega de trabalho também. Aí o que começou a acontecer? Era muito engraçado. As pessoas não me perguntavam mais como é que eu estava. As pessoas perguntavam onde é que eu estava. Por quê? Porque eu não parava em lugar nenhum. E chegou no momento, eu tinha até uma namorada na época, e essa namorada tinha terminado comigo, e eu fui conversar com quem hoje é meu sócio, o Ali Badawi. Sentei com ele e falei assim: Ali, eu tô tão azarado, que se der uma chuva de Xuxa, caiu um Pelé na minha cabeça, certo? Contando a história para ele, eu fiz a seguinte pergunta para ele: mas Ali, onde é que está o problema? Sabe? Aí ele falou assim: posso falar a verdade? Pode. Então ele me levou para frente de um espelho e falou assim: aqui está o problema. E aí, Jefferson, foi que realmente começou a minha carreira profissional. Por quê? Porque eu entendi que tudo começava na minha vida com responsabilidade. Que enquanto eu continuasse achando responsáveis, certo, pelo meu insucesso, pela minha falta de me manter dentro dos meus trabalhos, eu nunca ia crescer na vida, certo? Foi quando eu entendi isso. Quando eu entendi isso, Jefferson, aí eu realmente comecei a trabalhar de verdade. Durante todo esse inteirinho, eu fui vendedor. Eu não tinha opção, sabe? Eu busquei trabalhos na área administrativa, sabe? Eu tentei fazer tudo quanto foi outro tipo de trabalho, mas não tinha jeito. Eu sempre caía para a área de vendas. Detalhe, tá? Acredite, eu sempre entrei na área de vendas querendo sair. Sempre. Você nunca gostou da área? Eu nunca gostei, eu nunca imaginava, porque eu sempre digo, ninguém sonha em ser vendedor. Você nunca vai ver 3 crianças falando assim: ah, meu sonho é ser médico. Ah, e o meu é ser advogado. Você nunca vai ver a terceira falando assim: ah, meu sonho é ser vendedor. E detalhe, se ele falar, a mãe ainda fala para ele assim: cala a boca, menino, isso é pecado. Você entendeu? Por quê? Não existe essa cultura, e muito menos comigo. Mas eu percebia que não tinha jeito, sabe? Eu fazia, e caía na área de vendas. E eu tinha um problema sério. Por quê? Porque normalmente as minhas áreas de vendas necessitavam de muita força. Então às vezes eu me ausentava muito, eu viajava demais. Então eu, quando comecei a estudar administração, eu sou formado em administração, eu tive um problema. Eu levei 8 anos para me formar. Por quê? Porque quando eu tinha tempo para poder estudar, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Quando eu tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu não tinha tempo porque eu tinha que viajar. Então eu fui fazendo a faculdade, estudando, trancando, estudando, trancando, estudando, trancando. Só que isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque naquela época eu conheci uma revista chamada HSM Management. E quando eu conheci essa revista, eu elegi essa revista como o meu grande professor. Na época eu me lembro, a assinatura era caríssima, tinha só 2 tiragens por ano, era semestral a revista, e eu comecei a estudar ela. E eu comecei a me tornar um autodidata dentro da área de gestão, da área, sabe, da área de gestão, da visão administrativa. E hoje, apesar de formado, se eu hoje entendo de administração, eu devo tudo à HSM. Agora, é óbvio que tudo isso que eu aprendi, eu também aplicava onde? Dentro da minha área comercial. E os resultados começaram a acontecer. Então eu atuei na área de veículo, eu atuei na área de roupa, eu atuei na área de produtos farmacêuticos. Quer dizer, eu fiz muita coisa. Eu trabalhei com consórcio, para mim foi uma grande escola. Trabalhei dentro da área de previdência, devo muito ao Bradesco, sabe? Uma das instituições que me ensinou muito hoje as coisas que eu sei. Agora, chegou uma hora que eu começava a perceber o seguinte: peraí, eu estou trabalhando, pego equipes de vendas, porque aí eu acabei virando gerente comercial em alguns lugares, e as equipes se destacavam, eu treinava essas equipes, eu falei, peraí,
Poxa, por que eu não posso fazer isso em outros lugares? E aí eu comecei a me oferecer para alguns lugares para fazer isso de forma gratuita, você entendeu? Sem compromisso. Isso começou a dar certo. E aí o que aconteceu? As empresas começaram a me ligar, porque elas começavam a indicar, né? Ou seja, falavam de mim, as outras empresas me ligavam por causa de indicação, colegas me indicavam. Isso começou a tomar forma. Daqui a pouco eu comecei a receber convites para fora do estado. Daqui a pouco eu comecei a receber convites, sabe, para lugares como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Nordeste, São Paulo. Sabe, eu nunca imaginei que um dia eu ia estar dentro do Hotel Renascença em São Paulo dando uma palestra para 400 pessoas. Só que o que acontece? O que fez com que o Marco Simeoni hoje tenha os resultados que tenha? Quilômetro rodado, certo? Foi isso que hoje transformou a minha carreira. Então, quando eu estou no palco falando sobre vendas, falando sobre negociação, falando sobre comportamento humano, eu não estou falando nada mais daquilo que eu vivi, daquilo que eu realmente vivenciei, passei por aquilo. Então eu posso falar para quem é vendedor hoje, você não está assistindo um cara que tem um currículo de papel, você está realmente ouvindo de um cara que viveu vendas, detalhe, viveu não, que vive vendas até hoje. Marco, você falou uma coisa bem interessante para nós que somos vendedores, né? A questão das dificuldades que nós passamos, dificuldades às vezes de local para dormir, dinheiro até para comer, a condução, é muito difícil. E como eu e você também já deve ter passado por isso, como que a gente consegue superar essa dificuldade? Como que a gente consegue fazer com que a nossa equipe entenda isso, né? Transmitir essa experiência para a nossa equipe? Eu sou casado com uma mulher chamada Vera Núbia, tá? Eu digo para você que assim, é a melhor vendedora que eu já conheci na minha vida, tá? E inclusive, se hoje eu sei um pouco de vendas também, eu devo muito também a essa mulher que hoje é minha sócia em outros empreendimentos, tem uma capacidade incrível. E o que eu percebo, e ela falava uma coisa muito interessante para mim, eu sempre divido isso quando eu converso com as pessoas, é o seguinte: quando você trabalha na área comercial, você não pode pensar muito, sabe? É importante planejamento, mas é muito mais importante fazejamento, sabe? Então, o que acontece com o vendedor, ele sempre vai ter dificuldades como qualquer outro segmento. Porém, a venda é o seguinte: você acorda, sabe? E você acorda zerado às vezes. E aí? Tem que fazer o quê? Às vezes é difícil você arrancar a motivação de você. E nessa hora, o que tem que fazer? Não pense. Faça. Só o quê? Faça. Vá fazer, certo? Vá falar com os clientes, entendeu? Agora, é óbvio, tem que ter na sua cabeça, desde o momento que você acorda, eu vou vender. Agora, o que as pessoas acham que quando eu saio para decidir do que eu vou vender, sabe? E aí eu termino o dia, e eu não vendo, então eu sou um fracasso. Primeiro que fracasso não é uma pessoa, fracasso é um acontecimento, tá? Então, quer dizer, não é porque hoje eu vendi, eu sou um cara extraordinário, sou um cara de sucesso, e não é porque eu não vendi que eu sou um cara de fracasso. O que acontece é como eu vejo isso. Então, natural, não deu certo, mas é o seguinte, mas eu me vendi. Hoje, as pessoas podem até não ter comprado de mim, mas elas me assistiram e falaram: cara, eu só não vou comprar porque eu não tenho o quê? Dinheiro, porque esse cara é bom. Então, você fez o que você tinha que ser feito. Então, é o seguinte, a resposta é muito simples: não pense, faça. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: nós estamos hoje, né? Nós Sem Mais Desculpas. Você faz parte disso? Eu faço parte desse grupo, né? Nós estamos no país inteiro, praticamente. E os desafios, eles são mais parecidos ou eles são diferentes na questão de vendas? Qual que é a sua opinião nesse sentido? Jefferson, olha só, eu penso assim, eu acredito muito que as regiões têm peculiaridades, certo? Ser vendedor hoje dentro da capital de São Paulo é totalmente diferente de ser vendedor hoje em Manaus, tá? Mas existe uma coluna cervical, ou seja, existe um padrão de vendedor, tá? Então eu tenho peculiaridades diferentes para agir, sim, por causa do perfil. Você pega às vezes o gaúcho, ele tem um pouco mais, um jeito mais sistemático para comprar, certo? Uma cultura diferente. Você pega o carioca, que tem uma capacidade de relacionamento fantástica, que se você precisa ter isso para poder fazer negócio com ele, eu sou apaixonado pelo povo carioca. Você pega o paulista, ele também é mais sistemático, não tanto quanto o gaúcho, mas ele é um cara mais técnico, e é muito importante com que você demonstre essa habilidade técnica, sabe, para o paulista e principalmente para o
para o paulistano. E aí, bom, se a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar ideias do Brasil inteiro. Então é o seguinte, o problema é assim, o problema não, existe uma coluna cervical, certo? Existe um padrão, existem peculiaridades. O que acontece você mesmo, no teu currículo você comentou sobre isso, o detalhe são pessoas. O que eu percebo, eu falo muito isso, Jefferson, é o seguinte, não existe mais fim de mundo, tá? Quando a gente ouve a palavra globalização, a gente percebe exatamente isso, acabou o fim de mundo, acabou, sabe, a cidade, sabe, que não está no mapa, tá? Você pode ser um profissional hoje diferenciado em qualquer lugar do mundo. Eu me lembro quando a gente montou a empresa, nós tínhamos colocado como meta que até 2016 a gente estaria dando treinamento em São Paulo. Em 2013 nós já começamos isso. Em 2012 nós já tínhamos filial em Curitiba, tínhamos filial em Campinas, tínhamos filial em Manaus e filial em Goiânia. E é engraçado que os nossos amigos falavam o seguinte, vocês são loucos, tá, montar, sabe, empresa de Cuiabá, vai estar onde? Em São Paulo? Vocês são do fiofó do mundo, vocês entenderam, né? Cuiabá, certo? É fiofó do mundo. Não existe mais isso, não existe mais. Eu tive um dia numa empresa em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E aí eu terminei o treinamento, chegou um gaúcho para mim e falou assim, mas Baguri, de onde tu é? Eu falei, eu sou de Cuiabá. O quê? Do Mato Grosso? Capaz, esse mundo está acabando, agora índio vem dar treinamento para nós? Índio. Você entendeu? Então o que a gente precisa entender é o seguinte, não existe mais isso. Você pode ser profissional diferenciado em qualquer lugar. Agora o que você precisa disso? Disciplina e estudo. Marco, para encerrar a nossa entrevista, eu quero deixar um comentário seu para os nossos seguidores da Sem Mais Desculpa, um conselho seu para a carreira profissional deles, para os vendedores, para aquelas pessoas que, assim como nós, vestem a camisa e querem realmente dar resultados. Jefferson, é assim, eu não me acho um cara com tanta competência para aconselhar. Então assim, todas as vezes que eu vou falar com as pessoas, não tem como, a primeira coisa que eu peço é que Deus realmente me ajude e me dê uma luz para poder falar as coisas certas, porque eu sei da responsabilidade de influenciar as outras pessoas. Mas eu vou dizer para vocês o que eu penso, ou seja, como eu enxergo a vida, certo? E eu enxergo o seguinte, nós precisamos ser teimosos no bom sentido da palavra, sabe? A gente precisa insistir nas coisas que a gente quer e às vezes a gente nem sabe aquilo que a gente quer. E aí o que eu insisto? Insista em estudar, tá? Eu sempre digo o seguinte, só existem duas coisas que fazem as pessoas crescerem na vida, estudo e trabalho, e o resto, conversa fiada de palestrante motivacional. Se você quer crescer na vida, você tem que estudar muito, e detalhe, é muito, e trabalhar muito. O resto, meu amigo, não serve para nada. Não existe hoje trabalho sem estudo e não existe hoje estudo sem trabalho. Você vai conhecer pessoas que são extremamente estudiosas, lê trocentos livros por mês, mas não sabe ganhar R$1.500, não sabe fazer nada, não se move. E você vai conhecer pessoas que trabalham igual um trator, certo? Mas não estuda. Então você percebe que ele trabalha e não sai o quê? Do lugar. Estude e trabalhe muito. Gente, é isso aí. Marco, obrigado. Valeu. Sucesso. Tudo de bom. Até mais. Até mais.